Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 28, versículo 10 em diante. Amém? A visão da escada de Jacó. Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. Assim é. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e diz: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde queres que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Acordou, pois, Jacó do seu sono, e disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós estamos, meu Pai, na tua casa. Este lugar que foi separado, que foi consagrado, um lugar de oração, a tua casa, porque a tua casa não é outra coisa, senão uma casa de oração, meu Pai. A qual nós falamos, oramos, e o Senhor ouve e responde. Nós sabemos, meu Pai, que este lugar separado, consagrado, este lugar de oração, os céus estão abertos. E é um lugar de encontro, é um lugar de libertação, é um lugar de cura, é onde a Tua palavra se cumpre na vida de cada um de nós, meu Pai. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado, por tudo que o Senhor tem nos prometido, e porque o Senhor é amor e é fiel e vai cumprir todas as promessas. Senhor, nós sabemos que estamos em dias especiais, muitos projetos foram lançados. Meu Pai, estamos no projeto de ler os 4 evangelhos. Estamos, meu Pai, no projeto e nos preparando para o batismo, o projeto Obed-Edom e toda a sua casa. Estamos, meu Pai, no meio de uma campanha de 12 semanas de sabedoria e inteligência. E vamos iniciar uma campanha de 7 semanas, meu Pai, de fogo purificador. Sabemos que o momento é especial. Sabemos que o momento é precioso. Por isso, meu Pai, te pedimos que o Senhor nos toque, que o Senhor nos prepare, que o Senhor, muito mais do que abrir os céus, que já estão abertos, o Senhor abra os nossos olhos e nos prepare para as grandes coisas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Você tem buscado algo? Você tem pedido algo? A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra diz: aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe. E aquele que bate, a porta se abre. Se você está neste lugar, pedindo, buscando e batendo por uma porta, saiba que o Senhor vai te responder. E você que está aqui e crê na palavra de Deus, aplauda Ele novamente bem forte. Porque só Ele é Deus. Só Ele pode responder. Só Ele pode te conduzir e te abençoar. Só Ele abre portas que ninguém pode fechar. Só Ele é Deus. Ele é o Eu Sou, o Todo-Poderoso. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Podeis tomar assento. Como foi orado e como já foi ministrado, nós estamos em um momento muito especial, em um momento muito precioso. Os projetos estão começando
E Deus tem prometido muitas coisas. Deus já falou por que este tempo foi iniciado e como ele vai iniciar, diga, com um chamado. E vai terminar com uma consolidação, com o selo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. E nesse processo todo de chamado e de selo, batismo com fogo, Deus tem nos dado ferramentas, Deus tem nos dado os projetos para que possamos nos preparar, para que possamos buscar, para que possamos pedir e abrir e bater nas portas para que as portas se abram. Então, é um momento muito importante, muito especial e que você não deve desperdiçar e que você não deve perder. Diga para a pessoa que está do seu lado, preste muita atenção. Agora diga para ele, faça parte deste momento. Essa história de Jacó, ela é muito especial para mim. É o texto em que o Senhor colocou no meu coração e no meu espírito, quando a igreja, a Fonte de Vida, neste lugar foi inaugurada pelo apóstolo Gerson. E eu fiz uma saudação e ministrei a oferta em cima desta palavra. É uma palavra que ministra muito ao meu coração, porque fala dos patriarcas. Fala de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diga, Abraão, Isaac e Jacó. E nós vemos que a vida de Abraão é uma vida de caminhada, de subida. Nós vemos a vida de Isaac, uma vida de equilíbrio, de estabilidade. Mas quando olhamos a vida de Jacó, nós vemos altos e baixos. Momentos em que ele está lá em cima e momentos que ele está lá embaixo. Momentos fáceis, abençoados e momentos difíceis de guerra. Por isso, o nosso pai Abraão, o patriarca Isaac, todos eles são importantes. Mas eu me identifico muito com Jacó. E acredito que você também. Porque nós temos uma vida dentro da nossa cultura e dentro do nosso histórico pessoal e familiar, uma história de muitos altos e baixos. Quando conversamos com qualquer pessoa da igreja, em uma semana a pessoa vai conquistar o mundo. Ela vai ser o maior evangelista do mundo, vai ganhar vidas. E na outra semana, ela está correndo o risco de perder a sua própria vida, de perder a sua própria alma. Em uma semana, uma porta se abre e uma grande bênção é contemplada e ele está lá em cima. Mas na semana seguinte ele está lá embaixo. Por isso, Jacó é muito especial. Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, depois deste momento Deus sempre chama ele de Abraão. Mas Jacó, por causa desses altos e baixos e por causa de outros símbolos e outros propósitos, em um mesmo texto, Deus chama ele de Israel e também chama ele de Jacó. Também chama ele de Israel, aquele que luta, que lutou com Deus, aquele que é príncipe de Deus, e ao mesmo tempo chama ele de Jacó. Chama de agarrado, de enganador. E nós temos essa tendência de termos altos e baixos, altos e baixos. Uma hora revelamos uma identidade espiritual e uma hora revelamos uma identidade natural. Porque a nossa vida é cheia de altos e baixos, é cheia de dificuldades. A nossa vida é uma jornada e é um contrato de risco. A cada esquina que cruzamos, não sabemos o que vai acontecer. E quando se fala de Jacó, sabemos que ele tinha um irmão, Esaú, que Isaac teve 2 filhos, Esaú, o mais velho, o primogênito, e Jacó, e os 2 eram gêmeos, muito diferentes, e Jacó ele nasce em segundo, mas agarrado ao calcanhar do seu irmão, e eles crescem, e um é mais apegado à sua mãe, e o outro é mais apegado ao seu pai. Esaú era mais próximo do seu pai, e o seu pai como um homem valente, como um homem de guerra, como um caçador, um provedor. Esaú era mais próximo de Isaac e ele era dado à guerra, era dado à caça. E Jacó já era mais próximo e mais apegado à sua mãe. Era mais dado às coisas da casa, às coisas do lar. Enquanto um caçava, o outro
se preocupava mais em preparar a caça, em preparar uma refeição. E cada um cresceu mais próximo do pai e o outro mais próximo da mãe. E um era o queridinho do pai e o outro era o queridinho da mamãe. E isso acontece, com certeza acontece na sua casa, acontece na minha. Um filho está mais próximo do pai, um filho está mais próximo da mãe. E nós, como irmãos, brincamos e até zombamos. Esse é o queridinho da mamãe, esse é o tesourinho da mamãe, esse é o protegido da mamãe. A mamãe só gosta desse. Em contrapartida, o pai gosta mais desse, a mãe gosta mais desse. E vivemos uma vida dividida, uma vida beirando a divisão, a quebra de uma aliança, a mentiras, a conflitos e a rebelião. E nós temos que entender que este contexto, se ele acontece na nossa casa, nós devemos mudar. Nós devemos buscar ter uma família equilibrada e os pais devem ter sabedoria e equilíbrio para tratar todos os filhos de forma igual, de forma inteligente. Por mais que um tenha uma personalidade mais próxima de um filho, isso não pode fazer com que ele se aproxime mais de um e se distancie do outro. Não pode acontecer de um pai gostar mais de um filho e a mãe gostar mais de outro filho. Porque toda casa dividida não vai resistir. Ela vai cair e vai ser vergonha. Então o casal deve estar unido. E o casal deve unir todos os filhos para que a bênção de Deus esteja sobre todos. Amém? E nós vemos esse contexto, os dois crescendo dentro de uma casa dividida. E nós sabemos que Jacó, que é o personagem, os princípios que estamos estudando, que Jacó é o queridinho da mamãe. E ele é o queridinho da mamãe. Só que na hora de receber a primogenitura, a maior bênção que uma pessoa poderia receber na antiguidade, uma porção maior, 50% da herança do pai, Jacó, ele engana o seu irmão, e por causa deste engano, por causa deste conflito, ele tem que fugir de casa. Ele tem que sair da casa do pai, ele tem que sair da barra da saia da mãe, e pela primeira vez ele vai ter que atravessar um deserto. Não sei quantos anos você tem. Se você é muito jovem, ou se você já é uma pessoa adulta, já de muitos anos, já uma pessoa, um ancião, de idade avançada, mas nós sabemos e nós queremos ver nesta noite, Deus quer mostrar e quer te preparar para a maturidade. Diga, eu preciso amadurecer. E a maturidade, ela só acontece quando eu saio da casa do meu pai, quando eu saio da barra da minha mãe, quando eu saio desse sistema de divisão, de proteção, de brigas e de conflitos. E Jacó, por um motivo muito sério, porque ele estava correndo risco de vida, porque o seu irmão prometeu matá-lo. Ele tem que sair da casa do pai. Ele tem que sair da barra da saia da mãe, e ele tem que fugir e atravessar o deserto. Diga, eu vou ser uma pessoa madura quando eu saio desse sistema de divisão e de contendas. Quando eu saio deste ambiente, quando eu saio desta atmosfera espiritual, quando eu saio desta divisão, destas contendas, eu começo a amadurecer. Quando eu saio da barra da minha mãe, quando eu saio de perto do meu pai, quando eu começo a caminhar, e eu saio dessa divisão, e eu saio dessas brigas, e quando eu saio desta rebelião, do meio desta confusão, e começo a andar, eu começo a amadurecer. Nós temos que entender que Deus está nos preparando para grandes coisas. Deus está nos preparando para o batismo com a água, e o batismo com o fogo, o batismo no Espírito Santo. E isso não é qualquer coisa, isso não é brincadeira.
E nós temos que entender que isto não vai cair sobre a sua cabeça. É necessário pedir, é necessário buscar, é necessário bater na porta. Eu quero deixar bem claro para você que nestas semanas que vão decorrer, de plano de leitura, de campanha, de batismo, e o fechamento com o selo, o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o fogo, ele não vai cair sobre a sua cabeça se você não pedir, se você não procurar, se você não bater nessa porta. Se você ficar na casa do pai, na barra da saia da mãe, no meio desse contexto familiar, e desse contexto de briga, de separação, de divisão, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, eu não me dou bem com esse irmão. Enquanto você ficar na casa do pai, na barra da saia da mãe, no meio desse contexto de ciúmes, de inveja, de artimanhas, de divisão, você não vai receber nada. Você precisa sair da casa do pai e você precisa sair da barra da saia da mãe, desse contexto de ciúmes, de inveja, de competição, de divisão e de rebelião. Você precisa andar sozinho, em maturidade, pedir, buscar e bater. Quantos estão entendendo que Deus está ministrando aos nossos corações? Agora, eu queria que você entendesse que se você entrar aqui e ficar com esta cara assim, ó, de sapo boi, olhando, esperando, nada vai acontecer. Se você não entrar na casa de Deus e se ajoelhar, colocar o joelho no chão e falar: Deus, eu quero algo a mais, eu quero um processo mais alto, mais próximo do Senhor, eu quero intimidade, eu quero ministérios, eu quero dons, eu quero ser usado por você, eu quero ser limpo, eu quero ser lavado, eu quero ser batizado no fogo, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero falar em línguas, eu quero profetizar, eu quero evangelizar, eu quero ser um instrumento na sua mão. Não vai cair sobre a sua cabeça. Estas semanas é necessário buscar, é necessário pedir, é necessário bater nesta porta. Porque se você ficar na igreja, entra e sai, está cantando, e você está comendo mosca, essas semanas vão passar, e nada vai acontecer na sua vida. Você não vai receber nada. É semana de estar atento, de estar concentrado, de vir à casa de Deus e colocar o joelho no chão. É tempo de pedir, de clamar, de suplicar. É tempo de buscar com toda a sua força. É tempo de bater na porta. Eu vou te dar um exemplo e vai ficar bem claro para você. Quantos aqui são corintianos? Eu só estou levantando a mão para dar exemplo, ainda estou de pé ainda. Palmeirense, santista. Quantos já foram num estádio de futebol? Lá no estádio de futebol, você fica desse jeito assim, ó. Gol. 1-0. Estamos buscando. Estamos pedindo um gol. É assim que você fica lá no estádio de futebol? Você fica gritando, você entra no meio da massa, você faz parte do mover, você faz parte dos cânticos, você grita, você clama, você xinga. Ou eu estou enganado? Aí vem para a igreja e quer pedir que Deus faz uma maravilha, quer pedir que Deus habite no seu coração. E pede: Senhor, se o Senhor quiser, habita no meu coração. O reino de Deus é tomada à força. Se você não fizer força, você não vai ter o reino de Deus. E você não vai receber nada nesses dias. E o propósito desta reunião, que está às vésperas de começarmos a campanha, diga 7 semanas, de fogo purificador. A campanha vai começar com um chamado, a sarça ardente, Moisés, falando de um chamado, de uma separação, de sinais, milagres e prodígios, maravilhas. E vai terminar falando sobre as línguas de fogo, o Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo. Agora você vai receber aquilo que pediu.
Você vai receber o tanto que você desejar. Você não torce como eu ensinei. Então não peça para Deus do mesmo jeito. Você tem que pedir muito mais do que se estivesse em um campo de futebol. A hora que falar, se coloque de pé, vamos orar, vamos pedir, vamos buscar, vamos bater na porta. Você tem que fazer com força, com violência. Vamos levantar, parece um velho levantando. Acho que eu vou no banheiro. Não sei, eu não estou bem não. Aí vai no banheiro. Não sei se precisa de uma bengala. Não sei nem se vai voltar vivo do banheiro. Se você não buscar, você não vai ter. Vai ficar o resto da vida sentado com cara de peixe morto, de sapo seco, olhando para os outros e acontecendo na vida dos outros. Por isso hoje, dentro da história de Jacó, nós temos que sair e temos que nos envolver. Se falou, fica de pé, fica de pé. Se falou, aplauda o Senhor com força, com intensidade. Vamos orar de verdade, abre a sua boca, não fica fingindo que está orando. É hora de colocar força, com violência. Nós vemos Jacó e os seus pais, Abraão, Isaac, fizeram muitas reuniões, levantaram muitos altares. Tinha uma história de testemunho, de milagres, de sobrenatural, de bênção, de gestação, de livramento, de prosperidade, de conquista de territórios. Mas nós vemos Jacó na casa do pai, na barra da saia da mãe, no meio de um contexto de confusão, de inveja, de rebelião. E ele ia para a reunião. O seu pai Abraão fazia uma reunião, um culto avivado. Isaac fazia um culto avivado. Ele falava, eu sou o milagre de Deus. A minha mãe não podia ter filhos, mas Deus deu uma promessa. E eu sou o filho da promessa. Nós vivíamos em uma terra de idolatria e de miséria. E agora nós somos prósperos, somos ricos. E Jacó estava lá dormindo. Dormia na reunião. Até que Deus prepara e faz de um problema a solução. Diga, Deus está levantando problemas para fazer eu despertar, eu caminhar, e eu amadurecer, e eu buscar, e as portas se abrirem. E ele sai desta casa, desse histórico, uma casa de muitos milagres, de muitos testemunhos, de muitas reuniões de cultos avivados, da presença de Deus, de muitos altares de adoração. E ele sai desta casa fugindo. E agora ele tem que atravessar o deserto. Diga, eu preciso atravessar o deserto. O apóstolo Gerson ainda ministrou esses dias que nós não podemos ficar no meio, nós não podemos ficar em cima do muro, nós não podemos ficar entre uma cidade e outra, nós não podemos ficar no deserto, entre o Egito e a terra prometida. Nós precisamos levantar um altar e caminhar e atravessar o deserto. Atravessar o deserto e entrar na terra prometida. E é isso que Jacó tem que fazer. A maturidade vem quando você não está mais debaixo da saia da sua mãe e nem debaixo do teto do seu pai. Você está debaixo dos céus de Deus. E você vai ter que aprender a confiar em Deus. É a primeira vez que ele está atravessando um deserto. O deserto significa a casa do diabo, casa do inimigo. Há muitas feras, há muitas pragas. Não é qualquer pessoa que consegue atravessar um deserto. Há serpentes, escorpiões, há leões, famintos, feras. E agora ele sai do telhado do seu pai. Ele não está mais debaixo do telhado, na casa do seu pai, e não está na barra da sua mãe. Ele está debaixo dos céus de Deus. E ele tem que aprender a andar, a caminhar e a confiar em Deus. Ele entra no deserto e o risco de vida é perigoso. O risco de vida é muito grande, é muito alto. Mas quando chega a noite, diga, o momento mais difícil
Jacó pega uma pedra, coloca por cabeceira e dorme. Diga a toda pessoa que está debaixo dos céus de Deus e que confia em Deus, ainda que esteja no deserto, correndo risco de vida, confia em Deus e dorme. Descansa, se entrega, se prostra, se derrama. Diga, Deus vai me dar muitos sonhos. Porque sonhos é para pessoas maduras. Não é para aquele que está debaixo do telhado do seu pai. Não é para aquele que está debaixo da barra da sua mãe. Não é para aquele que é imaturo, infantil, envolvido em confusão e brigas. É aquele que decidiu se levantar e caminhar. E atravessar o deserto. Só os maduros, só os filhos maduros têm sonhos. Só uma pessoa que saiu da sua zona de conforto, de uma cobertura humana e da proteção da mãe. Só quem sai do natural e entra no sobrenatural para atravessar um deserto, confiando em Deus, vai ter sonhos. Me fala uma coisa. Qual é o sonho que você tem para você? Você sonha em fazer uma faculdade? Você sonha em ter o melhor emprego do Alto Tietê? Você sonha o que para os seus filhos? O que você sonha para a sua casa? Para o seu marido, para a sua mãe? O que você sonha para os seus filhos e os filhos dos seus filhos? Aqui estamos vendo Abraão, Isaac e Jacó. Qual é o sonho que você tem para você, para os seus filhos e os filhos dos seus filhos? Deus vai te fazer amadurecer para receber os sonhos de Deus, a revelação de Deus. E Jacó, agora, depois que ele se levanta, ele toma uma decisão, ele sai da zona de conforto e entra numa zona de perigo, mas confiando em Deus, começa a atravessar o deserto, chega à noite, o momento mais escuro, mais perigoso, ao invés de ficar vigiando, ele pega uma pedra e dorme, porque a Bíblia diz, em vão é o sentinela se Deus não guardar a cidade. Em vão é você vir à igreja, orar a Deus, mas se você não confiar que Deus cuida dos seus filhos. E ele dorme. E a Bíblia mostra que os céus se abrem. E Deus fala, Jacó, eu sou, diga, eu sou. O Deus de seu pai Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Sabe por que Deus tem que se apresentar a Jacó? Porque Jacó frequentou uma casa, frequentou muitos cultos, muitas reuniões, levantou muitos altares junto com os seus pais, junto com o seu avô e com o seu pai, mas ele não conhecia Deus. Há muitas áreas na nossa vida que não conhecem Deus. Com certeza você conhece Deus. Com certeza houve um encontro, houve uma apresentação, houve uma entrega do coração. Mas pode ser que a sua área financeira não conhece Deus. Pode ser que ao invés de ter prosperidade e riqueza, tem miséria e destruição. Pode ser que a sua área da saúde não conhece Deus. Pode ser que a sua área da saúde não conhece o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou que pode te curar. E é necessário o encontro. É necessário Deus se apresentar a você, a mim. É necessário Deus se apresentar a algumas áreas da nossa vida e dizer, eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que abençoa e que prospera. Eu sou o Deus que liberta. Eu sou o Deus que restitui a família. Eu sou o Deus que te dá sonhos e nobres projetos. Por isso Deus chega para Jacó e se apresenta. Qual é a área da sua vida que não conhece Deus? Qual é a área da sua vida que precisa conhecer Deus, que precisa da luz, que precisa da unção, que precisa da revelação? E Deus se apresenta a Jacó. E Jacó vê uma escada e anjos subindo e descendo.
Anjos estavam ao redor de Jacó, o livrando e o guardando de todo mal. E anjos subiam e desciam. Pastor, por que os anjos subiam e desciam? Pergunta para mim, pastor, por que os anjos subiam e desciam? Quando eu souber, eu te falo. Toda vez que você sai de um território para entrar em outro território, toda vez que você vai sair de um nível para subir outro nível, Deus troca os anjos que estão sobre a sua vida. Entendeu? Estes dias são dias em que o Senhor está trocando a guarda que está sobre você. O seu anjo da guarda. Os anjos que se acampam ao seu redor. Porque você vai entrar em outro nível. Você vai entrar em outro território. Você vai ser uma outra pessoa a partir desta campanha. E todo novo tempo, e todo novo passo, e todo novo processo, e todo novo nível, e toda nova conquista, é necessário anjos específicos. Para este tempo que você vai entrar, e que Deus está te conduzindo, é necessário outro tipo de anjo. Outro tipo de proteção. Outro tipo de respaldo. Anjos maiores, anjos mais fortes, anjos específicos para esta área e para este território que o Senhor vai te levar. Amém. Quantos estão entendendo? Quando nós vemos Jacó, e neste sonho, Deus não só se apresenta a Jacó como eu sou o Deus do seu pai Abraão, e eu sou o Deus de Isaac. Deus diz, eu sou o seu Deus. A partir deste texto, a partir deste momento, Deus começa a se apresentar não mais como o Deus de Abraão e de Isaac. Deus começa a se apresentar como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diga, Deus vai se apresentar como sendo meu Deus. A partir desta campanha, deste período que Deus está movendo os céus e a terra, você vai poder dizer, e Deus vai dizer, eu sou o Deus do Marcos. Diga, Ele é o meu Deus. Você vai poder dizer para os seus filhos, você vai poder dizer para os seus amigos, você vai poder testemunhar e dizer, o meu Deus. E Ele dá as promessas. Ele diz que da mesma forma que foi com os seus pais, vai ser com ele. Que as promessas que fez para os seus pais, também será para ele. E dentre as promessas que nós vemos que Abraão recebe, as 7 promessas, Deus dá 3 ordens e 7 promessas. E a promessa mais importante é que todas as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas. Por que Deus está te separando nesses dias? Por que Deus está te fazendo sair de um ambiente natural, de uma proteção natural, de uma zona de conforto, e está te levando, gerando um problema que vai te fazer levantar, despertar, levantar e começar a caminhar e amadurecer e a confiar em Deus? Porque Deus quer te usar para que a sua família seja uma bênção e para que todos os seus familiares, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Diga, Senhor, pode me usar, porque eu quero ser abençoado. Eu quero ter uma família abençoada. Eu quero que as famílias sejam abençoadas. E Ele fala que vai dar aquela terra por herança, que vai abençoar a vida dele, a família, todas as famílias da terra. E depois disso, Jacó acorda. E ele sabe que aquele sonho não foi um sonho qualquer, mas foi um encontro, diga, um encontro com Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente procura, a gente acha. Tem muitas pessoas dentro da igreja que nunca tiveram um encontro, nunca tiveram um encontro especial, um encontro sobrenatural com Deus. E ele sabe, não é uma história que o seu pai contou, não é um testemunho que o seu pai contou, não é uma reunião qualquer que ele participou, não é um altar qualquer,
Mas ele sabe que tudo aquilo que está acontecendo é real. O que Deus quer fazer na sua vida é real. Deus quer que você saia da zona de conforto. Deus quer que você desperte espiritualmente. Deus quer que você se levante, que você caminhe, que você confie, que você se entregue, que você durma e que você receba as promessas e os planos de Deus para a sua vida e para a sua família. E ele desperta dizendo, isso tudo aconteceu de verdade. Isso tudo foi real. Não foi uma história. Não foi um sonho qualquer. Não foi algo que me contaram. Não foi algo que eu ouvi, mas foi algo que eu vivi. Foi real. O Senhor estava aqui. Ele se apresentou. Ele é o meu Deus. Ele me deu promessas. Falou que ia me dar essa terra. E ele levanta com muito respeito e com muito temor. Fala que ele levantou com muito temor. Diga, Jacó, levanta com muito respeito e temor. Uma das coisas que você tem que entender e que já foi falado, que se você vier para as próximas reuniões, do jeito que você está acostumado a vir, de qualquer jeito, de qualquer forma, se você não vier para a reunião para buscar, diga para buscar, para pedir e para bater na porta, você não vai receber nada. Você tem que vir para buscar, você tem que pedir, buscar e bater. Você vai ter que orar de verdade, não é fingir que está orando, não é fingir que está cantando, não é fingir que está prestando atenção, não é ficar olhando o relógio, não é 2, 3 vezes no banheiro. Esses são dias em que você deve colocar o plano de leitura dos 4 evangelhos, e você deve ler a palavra de Deus, que não é letra, que não é história, mas que é espírito e que é vida. Você deve fazer o plano de leitura. Você deve se lavar, se santificar, se purificar. Você deve se batizar nas águas, você ainda que não é. Ah, mas eu não estou pronto. Mas o batismo nas águas não é para quem está pronto, mas é para quem quer começar a se preparar para ser batizado com o Espírito Santo. O batismo nas águas é para o sujo, é para o imundo, é para o pecador, é para o viciado, é para o desviado. Faça o plano de leitura, buscando a Deus com todo o seu coração. Separe 10 minutos por dia e leia a palavra, concentrado, com todo o seu coração. Venha para a reunião e venha pedir, venha buscar e venha bater. Agora, você pode pedir, você pode buscar, e você pode bater. Mas nós vimos que você deve fazer isso com força e com intensidade. Como se estivesse torcendo para um time de futebol. Como se estivesse torcendo para o Brasil em uma Copa do Mundo. Uniformizado, vestido, preparado, ansioso, torcendo. Mas você tem que ter o respeito e o temor. Você tem que saber que este lugar não é qualquer coisa, não é qualquer lugar, e não são 4 paredes. Isso aqui é a casa de Deus. Jacó desperta, ele está no deserto, a única coisa que tem é uma pedra. Ele pega azeite e derrama sobre aquela pedra, ele diz, este lugar não é outro, senão a casa de Deus. Você tem que saber que este lugar, se tem 4 paredes ou não, se tem telhado ou não, se tem microfone ou não, se tem pastor ou não, se tem povo ou não, você tem que saber que este lugar tem uma pedra, a pedra angular, que é Jesus Cristo. E este lugar não é outro, senão a casa de Deus. E ele levantou com respeito e com temor. Ele não entrou na casa de Deus, ele não estava na casa de Deus de qualquer jeito, vestido de qualquer jeito. Ele não estava brincando, ele não estava conversando, ele não estava fofocando, ele não estava observando os outros, ele não estava preocupado com as contas que tem que pagar amanhã, ele estava com respeito e com temor, porque Deus é grande e vai fazer grandes
coisas. Diga, nós estamos em um tempo muito especial. E Deus quer fazer grandes coisas na minha vida e na minha família. Agora a pergunta é, você quer fazer parte dessa história? Você quer fazer parte do plano de Deus? Você quer receber o Espírito de Deus? Você quer uma vida mudada, uma família restituída? Você quer que todas as famílias sejam abençoadas? Você que quer, diga amém. Amém. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluias. Se coloque de pé e aplauda o Senhor. Mais forte. Você é um profeta, uma profetisa. Há uma unção apostólica sobre você e sobre este lugar. Nós servimos o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, o meu Deus. Se coloque de pé e aplauda mais forte o Senhor.